Om Shanti, que a paz esteja contigo. Continuemos uma jornada de observação, cura e, quem sabe, ultrapassar as questões da depressão. Eu tenho falado sobre esse tema, é uma série de programas, uma série de aulas, e hoje é a terceira aula. Para mim falar de depressão, claro, eu estou usando a minha experiência do que eu vejo de pessoas da família, de pessoas que são alunos, discípulos, e também o meu contato com a monja, com a mestra zen budista, Monja Coen, que tem inclusive esse livro que eu recomendo a todos que têm depressão ou que têm pessoas próximas a si com depressão. O nome do livro é O Sofrimento é Opcional. Então, depressão, né? Por vezes nós falamos, eu sou um ninguém, um absolutamente nada, ou o mundo é um lugar injusto que só tem crimes, ou ninguém realmente tem bondade no coração. Outros falam, nada me estimula, nada tem sentido, ou ninguém reconhece o que eu faço, ou ainda, eu não estou doente, nega a depressão, nega a ansiedade. Outros ainda dizem assim, os meus colegas profissionais, o meu patrão, a minha chefia, que são estranhos. Eu sou uma pessoa certa, mas os outros é que estão errados. Tudo isso são palavras ditas por pessoas que por vezes estão num estado depressivo. Um estado depressivo há pouco tempo ou longas depressões. Então a depressão, ela incomoda, ela perturba, ela dói. E Buda Siddhartha Gautama, o Buda histórico, já dizia há 2.600 anos atrás que existe sofrimento. Isso até lembra os alcoólatras anônimos, jogadores anônimos, pessoas viciadas em sexo ou outras drogas, que é a ideia de primeiro nos darmos conta que aquilo existe e que por vezes eu estou nesse estado. Reconhecer e, quem sabe, ultrapassar. A depressão existe, a dor existe, mas Monja Coen e eu, Otávio Leal, te digo, o sofrimento, em alguns momentos, é uma opção tua. Como eu falei no programa passado, a memória correta de vermos situações negativas, crimes, olhar só roubo na televisão, situações políticas caóticas, guerras, tudo isso é alimentar, chama-se memória correta. É o primeiro ensinamento de uma senda óctupla. A senda é um caminho óctuplo de 8 passos. E o primeiro caminho é alimentar o que é negativo. As pessoas fazem isso, o primeiro caminho é não fazer isso. É alimentar o que é positivo, é a dádiva da vida. É perceber que você está respirando, que talvez você possa enxergar, que você possa falar, que você tem paladar, você pode sentir o gosto do alimento. É perceber que o sofrimento existe, mas alimentar um outro lado. Há boas notícias. O que aconteceu de legal essa semana? Quem que salvou um gatinho numa árvore? Quem que falou gentilmente com um paciente no hospital? Quem que sorriu para ti no metrô ou no carro? Quem que demonstrou gratidão para ti? Gratidão. Hoje isso nem sempre é facilmente encontrado, mas é tão bonito, não é? Quando alguém te agradece por algo. Mas olha a chuva que molha. Você consegue ler, você consegue ouvir, você consegue falar. Você pode ir ao banheiro, você precisa de ajuda? Não, que bom, você precisa, mas tem alguém que te ajuda? Que bacana. Você conhece o teu silêncio interior, você conhece a meditação zazen ou outras formas de meditação que eu vou estar te ensinando. Então tudo isso é perceber, é o primeiro item que eu falei no último programa, que é a memória correta. Foge dessas situações caóticas e muda a tua forma de ver. Isso chama ressignificar. É muito estudado pela programação neurolinguística, muito estudado. Então eu falei da primeira, no nosso encontro passado, dessa memória correta. Hoje eu vou falar do pensamento correto. O pensamento correto é um pensamento pacífico. Para se ter esse pensamento, você tem que respirar.
você tem que acalmar, você tem que sossegar. Uma forma de termos o pensamento correto é o aquietamento da mente. A nossa mente é muito complexa, do nada vem uma série de pensamentos. E isso é meditação, é você perceber esses pensamentos indo e vindo, indo e vindo. Então, quando você respira de forma serena, calma, tranquila, sossegada e faz as pazes com esse lugar, aqui é o lugar que eu estou. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista. Eu moro na praia, fico ali perto do mar, ando descalço. Nem sempre é uma opção agradável vir para São Paulo. Principalmente quando eu venho aqui para Paulista, que é trânsito, poluição, bagunça, greves, as pessoas às vezes destroem um monte de coisa. Mas agora eu estou aqui. Momento maravilhoso, momento feliz de estar aqui falando contigo. Então, o Dogen, que é o mestre do Zen budismo, que tem um filme lindíssimo que chama Zen, que fala de mestre Dogen, ele fala que existe o pensar, o parar de pensar e o ir além do pensar ou parar de pensar. Na meditação, você observa os pensamentos e você se entrega a esses pensamentos. Vem um bom, vem um ruim, vem um bom, vem um ruim. E você começa a deixar eles passar. Uma forma que eu, Otávio, aprendi de ter pensamentos mais legais é evitando a fofoca, que eu falei até no programa passado, que a fofoca ela é proibida no Zen, ela é proibida na Bíblia várias vezes, que é evitando lugares muito barulhentos, que é observando o silêncio. E o pensamento que às vezes vem negativo, abandona ele. Nós temos medo de abandonar, não é, algumas coisas que às vezes nem boas são. E imagina um caminhão de carga que você só vai pondo carga, que você não abandona essas cargas. Nós precisamos aprender. Tem pessoas que têm a carga de pensar negativo e não querem abandonar isso. Tem pessoas que têm a carga de pensar mal dos outros e não querem abandonar isso, querem ficar nisso. Tem pessoas que têm expectativa de que tudo seja como ela gostaria e não abandona. Então vivem resmungando, vivem reclamando, vivem se queixando, às vezes até de uma forma grosseira, de uma forma rude. Eu não quero falar aqui para ti que tu não possas reclamar. Não é isso. Uma vez ou outra, isso acontece, nós somos humanos. Até um iluminado reclama. Isso é natural. E é interessante isso, né? A gente às vezes pensa que porque alguém medita ou porque alguém é um monge que não reclama, mas talvez essas pessoas não briguem, não entrem em discussões, não entrem. Eu mesmo passo por isso, às vezes olho para trás e falo, puxa vida, fiquei com raiva, ódio não, mas fiquei com raiva dessa situação. Então, pensamento correto, observa a raiva indo e vindo, mas se você tem raiva e você para na raiva, você acaba tendo ódio. É a mesma coisa de quem só pensa em sexo, ou quem só pensa em time de futebol, ou quem só pensa em ganhar dinheiro. Quer dizer, é uma vida que você perde tantas outras possibilidades. É como se uma porta ficasse na tua frente, você olhando para ela o tempo inteiro. A porta do sexo, a porta do futebol, a porta do dinheiro, a porta da política. Horas, abre essa porta e você vai ver que tem duas. E se você abrir as duas, você vai ter 4. Viaja mais, ama mais. Eu vou estar falando disso mais para frente. Mas percebe como transformar os teus pensamentos, como abrir outras possibilidades. Uma das melhores coisas é estudar. Não tenha a menor dúvida. Estudar música, estudar teatro. Teatro é tão gostoso de estudar. Eu fiz tanto teatro na minha vida. Estudar música também. Mudar o canal da televisão. Não é mudar o canal da televisão, da tua televisão mesmo, do teu computador. É da tua mente. Mudar o canal da angústia, do medo, da raiva, de querer que os outros sejam como a gente gostaria. Mudar de canal. Mas perceber que às vezes também você precisa desligar a antena, que é o que eu falei no programa anterior. Tem coisas que alguém vem falar para mim e eu falo, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso, eu não tenho interesse em ouvir isso.
Ou como a monja Coen fala, eu sou uma monja, você não vai falar perto de mim fofocas, palavras lascivas, palavras, falar mal dos outros. Eu não quero participar disso. Olha com quem você está falando, eu não sou mais importante que ti, mas eu não sou um jovem de 14 anos para ficar falando um monte de palavrões ou um monte de obscenidades, enfim, a gente tem que ultrapassar algumas coisas. Existem mantras para isso. Existe um mantra, por exemplo, de uma tradição chamada Daishonin. Daishonin é famosa nessa tradição, que é o mantra Namu Myo Renge Kyo, que saúda uma flor de lótus. A flor de lótus, ela não se envolve com a loucura do mundo. No budismo que eu fui iniciado, que eu tenho o nome budismo de Shiku Kigo, é como se eu fosse um monge dessa tradição, é que não é como um monge zen que fez muitos rituais, ficou 10 anos no Japão. É um monastério mais simples, mas eu tenho até lá meu nome, do budismo da terra pura. Nós usamos um mantra que se chama Namo Amida Butsu. Eu me refugio na consciência do Buda, ou na consciência crística, que é a mesma coisa, é só uma consciência. Eu me refugio nisso para não entrar na loucura do mundo. E aí eu aproveito e já falo do terceiro item da nossa conversa, que se chama o ponto de vista correto. Então, pensamento correto e ponto de vista correto. Eu estou falando contigo, estou aqui nessa sala, a internet está aberta. Olhar as coisas como elas são, sem nenhum tipo de ilusões, né? Hoje existe muito fanatismo, muita falta de uma percepção mais clara da realidade. E o ponto de vista correto, ele vem também com uma questão de entrega, de procurar a paz, ponto de vista correto, procurar a paz, ver a paz em algumas situações. E da entrega, se entregar é um ponto de vista correto. Quando eu falo, seja feita a tua vontade, que a existência seja o meu cúmplice, a minha sócia ou o meu sócio, na minha cura da depressão, na minha cura da ansiedade também. E esse milagre de se abrir ao sagrado, perceber o sagrado que norteia tudo, é um ponto de vista correto. Eu me lembro que uma vez eu falei com o Rabino e falei, Rabino, e se não existe anjos? Os rabinos estudam muito isso, anjos, paraíso, inferno, Deus, um Deus pessoal, né? E se não existe outras vidas, como é que você vai chegar lá e vai ver isso? E o Rabino disse, pensar em tudo isso, crer em tudo isso, me faz viver melhor aqui, não lá. Olha que lindo, me faz viver melhor aqui, não lá. O ponto de vista correto é um ponto de vista religioso, ou de fé, ou de compaixão, e sair de 3 venenos. Siddhartha Gautama fala que tem 3 venenos que destroem o nosso pensamento correto, nossa compreensão correta e nosso ponto de vista correto. Esse pensamento é a ganância, querer ter. As pessoas são muito avarentas, não é? Eu tenho uma utopia que Frei Beto me passou, de que todo o planeta Terra seja classe média, nem ricos nem pobres, classe média, nem ricos nem pobres. É uma utopia minha. Lógico, uns vão ganhar mais porque trabalham mais. A gente vê muitas pessoas que trabalham só por dinheiro ou por ganância, que não têm um respeito pelo trabalho, pela profissão, que muitas vezes mentem, que enganam, que corrompem profissionalmente, que não põem garra, que não põem dedicação, enfim. Eu aprendi muito com Diana, minha sócia, a nunca ter esse comportamento, nunca. De ser muito honesto com o meu trabalho, muito dedicado com o meu trabalho, de fazer o melhor possível. Essa é uma compreensão correta, essa é uma atitude correta que eu vou falar depois. E nunca trabalhar por dinheiro, jamais. Isso não faz parte de nós. A outra é a raiva. Então, ganância, raiva e ignorância. É lógico que na visão de Buda, a ignorância ela é muito... Buda fala assim, diamante é uma pedra, esmeralda é uma pedra, um tijolo é uma pedra, um paralelepípedo é uma pedra. Então você não dá valor para o diamante. Uma BMW é um carro, uma Mercedes é um carro, um Fusquinha é um carro. Ter as 2 pernas para andar, uau.
Não há isso. Uma casa maravilhosa com 30 quartos é uma casa. Uma casa com 10 quartos é uma casa. Uma casa com 1 quarto é uma casa. Um lugar que não chove na cabeça é uma casa. Isso é uma compreensão correta. Isso é um grau assim bem adiantado mesmo, não é? É de você não dar valor. Um Rolex é um relógio de ouro. Um Rolex de prata é de prata, mas é um relógio. Um relógio de plástico é um relógio. Olhar para o céu e ver a hora é um relógio. Se você não coloca valor em alguma coisa, esse é mais, aquele tem o mesmo partido político que eu, tendo ou não, que diferença faz? Ou o mesmo time, ou a mesma raça, ou o mesmo gênero. Isso é a compreensão correta, isso é o pensamento correto. Isso vai ser uma alavanca nesse processo de cura, de ultrapassarmos a depressão. Na próxima aula, próximo programa, eu vou falar de mais 2 itens dessa senda óctupla. 8 caminhos de você superar isso.